Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre bioterrorismo, o que é e quais suas principais consequências. Oi pessoal, tudo bem? Como a gente tinha falado ali na entrada desse vídeo, nós estamos hoje falando a respeito de um tema muito importante, muito interessante, que vive aparecendo em várias discussões sobre o futuro da geopolítica, o futuro dos armamentos, o futuro da segurança internacional. E na verdade eu aproveito esse vídeo para responder a pergunta de uma das nossas inscritas no canal, a Daisy Firnino, que diz que ela está muito agradecida pela iniciativa do tema, fica interessada em saber alguma relação entre saúde global e saúde internacional, segurança internacional, na verdade, né? Além da ideia de bioterrorismo. Eu que agradeço, Daisy, pela tua participação e pela oportunidade de estar conversando sobre esses temas aqui no canal. E eu quero trazer um certo material que eu reuni numa palestra que eu dei ano passado por grupo de estudos de saúde única da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui em Curitiba. Foi em setembro do ano passado essa palestra, em que eu fui provocado a pensar um pouquinho a respeito justamente desse tema, do bioterrorismo, das relações com a saúde única, né? O grupo responsável pela organização do evento era o grupo de estudos sobre saúde única, e pensar, né, o bioterrorismo nas suas consequências principais para o tipo de atividade que a gente faz na área de segurança internacional e também para a atividade de veterinários, para a atividade de agentes de saúde única como um todo, envolvendo então médicos, enfermeiros, alunos, estudantes, pesquisadores, enfim, todos aqueles que estão envolvidos nesse sentido dentro da ideia de saúde única. E eu acho que eu já explico rapidinho o que a gente entendeu naquele momento a respeito da ideia de saúde única, mas é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre bioterrorismo, né, principalmente no meio dessa pandemia que nós ainda estamos vivendo e em torno da discussão a respeito das vacinas para a Covid-19. Né? Por que não há chips em vacinas? Né? Por que não se pode tratar a Covid-19 como uma arma biológica, por exemplo, por parte de algum país? Né? E quais os perigos de pensar dessa maneira são alguns dos tópicos que eu quero aproveitar para a pergunta da Daisy, para indicar aqui durante essa nossa conversa. Bom, como que a gente pode definir o bioterrorismo? Né? De uma forma aproximada, a gente pode definir ataques de bioterrorismo enquanto tentativas de utilizar agentes patógenos, biológicos, né, patogênicos, ou seja, que criam doenças para alcançar um objetivo político que é a instauração do terror. Então, quando a gente fala de bioterrorismo, a gente está falando obrigatoriamente de duas áreas diferentes. Uma área é a parte do bio, né, o prefixo do termo, né, bio, que é justamente trabalhar com esses agentes biológicos patogênicos. E aí é uma coisa interessante para a gente pensar. Trataria-se, então, de utilizar bactérias, vírus, fungos que geram, de uma forma ou de outra, doenças em seres humanos ou em outros organismos vivos. E a gente já vai ver porque essa parte ela é bem importante, mas com um objetivo específico, ou seja, essa utilização está dentro e se circunscreve na discussão sobre terrorismo. Né? E o que é o terrorismo? O terrorismo é a utilização da violência para instaurar o caos, para instaurar o medo dentro de alguma sociedade. Essa violência ela pode ser discriminada ou indiscriminada. O que eu quero dizer aqui? Se a gente observa alguns grupos terroristas, por exemplo, do século XX, eles promoviam esse tipo de ação de forma discriminada, ou seja, escolhendo quem eram os alvos, escolhendo quem eram as pessoas que iriam, de uma forma ou de outra, sofrer as consequências diretas ou indiretas desse ataque. Então, quando a gente vê dessa violência, né, quando a gente vê, por exemplo, o caso do IRA, o caso do ETA, eram grupos terroristas que atacavam pessoas ligadas ao Estado espanhol, no caso do ETA, pessoas ligadas ao Estado britânico, no caso do IRA. Quando a gente observa os governos ditatoriais de Brasil, Argentina, Chile,
ali na década de 60, década de 70 e década de 80 do século passado, a gente observa um terrorismo de Estado direcionado a classes específicas e não à sociedade como um todo. Então, o terrorismo ele pode acontecer de forma discriminada, que é como eu disse, né, atacando grupos específicos ou pessoas específicas por estarem ligadas, né, ao grupo político que se pretende alterar a postura a partir desse ato de violência, né? Ou esse ataque terrorista pode ser indiscriminado. O que significa um ataque terrorista indiscriminado? É aquele ataque terrorista que é feito independentemente do envolvimento direto direto ou indireto daquela pessoa com a relação de poder que está sendo colocada em xeque. Então, acho que o melhor exemplo, né, são os homens-bomba, né, que a gente percebe, né, aí uma longa história de realização desse tipo de atentado, com uma ênfase maior na década de 90 e no começo dos anos 2000, culminando, né, naquilo que alguns analistas chamam de o grande atentado homem-bomba, que é o 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos. Mas esses ataques em que a pessoa, num ato meio que de martírio, se mata para matar os outros, né? E dessa forma mata de uma maneira indiscriminada, na escola, no local de trabalho, no transporte público, enfim, em algum lugar onde vai atingir várias pessoas de forma indiscriminada. Talvez essa questão do direcionamento da violência seja o que marque o tipo de terrorismo que era típico do século XX e o tipo de terrorismo que é típico do século XXI, já que no século XX a gente tem uma tendência a ter esse tipo de terrorismo mais direcionado a determinados grupos e classes, enquanto que no século XXI a gente passa a ter, então, um tipo de terrorismo que é um terrorismo muito mais indiscriminado, seja por parte de governos, seja por parte de grupos políticos, né, que estão querendo agir de uma forma ou de outra, alterar as relações de poder dentro de uma sociedade ou ao redor do mundo. Bom, feita essa pequena introdução sobre o terrorismo, né, é interessante a gente perceber que o bioterrorismo ele não é diferente dos outros tipos de terrorismo. O que diferencia o bioterrorismo das outras formas de terrorismo é o tipo de armamento que é utilizado para levá-lo a cabo. E eu acho que esse é um aspecto bem importante. Porque quando a gente fala de bioterrorismo, às vezes a gente fala como se fosse um outro tipo de terrorismo. E a gente acaba retirando as discussões importantes e interessantes para esse tópico, né, como é o caso ou seja, a gente acaba colocando ele num cerne específico, né, num campo específico, deslocando ele de outros tipos de terrorismo, só porque ele usa um tipo de armamento diferente. Então é interessante a gente observar que os ataques bioterroristas buscam, então, utilizar vírus, bactérias, fungos e outros agentes patogênicos que geram doenças para incluir algum tipo de efeito numa sociedade. Nesse sentido que eu falava que o bioterrorismo ele é um terrorismo com uma arma diferente. A única diferença dele é que ele utiliza um armamento diferente para chegar onde quer chegar, ou seja, nessa alteração das relações de poder. E o armamento, como definido nessa bibliografia que eu não canso de indicar sempre, que é o Dicionário de Segurança e Defesa, organizado pelos professores Hector Luiz Sampierre e Marina Gisela Vitelli, há um verbete aqui nesse livro chamado justamente armamentos. E essa é uma discussão muito importante. Deixa eu pegar aqui, página 61. Vamos lá. Isso aqui é um pouco de sala de aula, né? Esse verbete chamado armamento, de autoria então do Jonathan de Araújo Assis, o Diego Lopes da Silva e o José Augusto Zaguin, espero que tenha pronunciado certo o nome dele, em que eles dizem que o armamento, grosso modo, né, ou seja, de maneira geral, se define pelo seu fim, ou seja, pelo instrumento que ele passa a ser utilizado como para exercer a violência. É bem verdade, dizem os autores, contudo, que a violência não depende do armamento para sua manifestação. Em sua forma estrutural, a violência prescinde do armamento, uma vez que a sua materialização resulta da ação de componentes indiretos, como instituições, normas sociais e outros, por exemplo. Entretanto, a violência, quando direta, fia-se ao armamento para otimizar-se, de modo que o armamento é um instrumento tecnológico utilizado para a maximização da capacidade de empreendimento da violência.
Nesse aspecto que o bioterrorismo, ele é uma classificação, como eu falava mais cedo, que se pauta pelo tipo de armamento, mas o fundamento dele é o mesmo do terrorismo tradicional. Ou seja, instalar o terror, instalar o caos, despistar as autoridades, né, fazendo com que elas façam investimentos em áreas que não vão dar retorno para a sua sociedade e que gere um ciclo vicioso dentro das sociedades. Então, é interessante a gente pensar que, nesse sentido, os ataques de bioterrorismo, na verdade, eles só são um tipo de ataque feito com armamento diferente, mas com a mesma tendência da discussão sobre terrorismo em geral. Né? Nisso, os ataques de bioterrorismo eles estão inseridos numa lógica do terrorismo que é muito importante da gente discutir, que é trabalhada por vários autores. Então, por exemplo, o Eric Hobsbawm, o historiador, ele vai chamar a atenção para os níveis de aceitação da violência, da ação não institucional e a totalização da política, da relação entre política e violência, com essa retórica da guerra. Né? Então, enquadrar algum tipo de ação, algum tipo de ataque como bioterrorismo também faz parte desse nível cada vez maior de aceitação da violência, da qual o bioterrorismo é uma das facetas, talvez uma das piores, e a gente já vai discutir um pouquinho por quê. Já por sua vez, o Zygmunt Bauman aponta num livro dele, num texto dele sobre guerras da globalização, sobre a desordem global e a violência armada que alimentam-se, reforçam-se e se animam mutuamente, em que a opção de causar uma doença na outra pessoa acaba sendo válida politicamente e porque reforçada também pela retórica majoritária, reforçada também pela potência hegemônica, de repente, né, mas também pela sociedade como um todo. Gerando, então, aquilo que o Paul Virilio vai chamar de uma sociedade do medo. Né, o medo enquanto um ambiente e as políticas colocadas em prática por governos para fazer a administração desse medo como algo importante para pensar. Se a gente for pensar, então, nos ataques de bioterrorismo em específico, o que a gente vai observar? A gente vai começar a perceber que esses ataques de bioterrorismo, eles não coincidem com as tendências as tendências, digamos assim, do movimento do sistema internacional. Principalmente porque vários desses ataques de bioterrorismo, ou seja, de utilização de vírus, bactérias que sejam patogênicos para obter algum resultado de caráter político, acontecem numa escala muito menor do que a escala internacional. Um dos primeiros incidentes dos quais se tem registro é a Operação Dark Harvest, feita em 1981 nos Estados Unidos, em que alguns fazendeiros lançaram um fungo em plantações de outros fazendeiros para eliminar aquela plantação e, portanto, ter mais, né, enfim, acabar de uma forma ou de outra com a concorrência. O outro caso de bioterrorismo, aí sim comprovado e com todo o processo judicial e criminal em torno dessa discussão, é aquele retratado na série da Netflix, Wild Wild Country, quando os seguidores do Osho, né, aquele guru indiano, né, e também americano, utilizaram o vírus da salmonela para fazer com que uma parte da população da cidade onde eles estavam tivesse uma doença na época de eleições municipais e eles pudessem chegar ao poder por meio da quantidade de votos que eles teriam em contraponto com a população nativa daquela cidade. Desde os anos 90, a gente tem tido poucos ataques bioterroristas, digamos assim, e isso deixa um pouco mais difícil a reflexão a respeito desse tipo de questão. A gente teve 2 ataques no Japão na década de 90, feita pela Aum Shirinkyo. Um deles em 90, em que eles usaram a toxina botulínica, que é aquela que é usada para o Botox, né? E em 93, eles utilizaram o anthrax no metrô de Tóquio, então atacando de forma indiscriminada, com fins políticos, né, com fins de construção do seu projeto político.
E só daí, isso foi em 90, 93, e só em 2001, então, a gente vai ter alguns ataques biológicos bem conhecidos, como o envio de cartas de antrax para delegações, para políticos nos Estados Unidos e também para jornalistas, logo depois do 11 de setembro. Em 2003, houve o caso das cartas de ricino lá nos Estados Unidos, e em 2013 houve mais um envio de cartas com ricino nos Estados Unidos também que foram feitas. Aqui no Brasil existiu a alegação de que em 2006 o Partido dos Trabalhadores teria lançado, digamos assim, um fungo na Bahia para cometer bioterrorismo contra o governo, enfim, né, brasileiro ou baiano. Mas, na verdade, depois de anos, a pessoa que fez a denúncia, entre aspas, apareceu falando que ele mentiu. Na verdade, não era. Isso era uma doença normal feita ali na região mesmo. Bom, acho que talvez uma das questões mais interessantes para a gente pensar é observar esse enquadramento da saúde única e as questões que são levantadas a partir daí para a gente pensar o bioterrorismo como uma questão de segurança tanto humana quanto nacional. A questão principal é que o enfoque da saúde única é um enfoque que busca observar, né, o que significa saúde única, né, qual que é esse tipo de pensamento. Né? A saúde única é um tipo de percepção a respeito da saúde das pessoas, ou a saúde, né, do meio ambiente, ou a saúde dos animais também, que traduz a união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Segundo esse conselho, nesse sentido, olhar o todo torna-se fundamental para garantir níveis excelentes de saúde. Muitas doenças podem ser melhor prevenidas e combatidas por meio da atuação integrada entre a medicina veterinária, a medicina humana e outros profissionais de saúde. A proposta é uma visão integrativa, né, sistêmica, ou seja, que reúna vários aspectos diferentes de diferentes áreas, né, com uma conversa transdisciplinar, que pode ser considerada também uma prática de segurança humana. De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a segurança humana, ou seja, a garantia de que as pessoas tenham uma vida em paz, uma vida decente, ou uma vida que possa se completar dentro do ciclo, né, específico, deve-se, né, enfim, de uma forma ou de outra, criar um ambiente para que as pessoas vivam melhor, né, a partir desse conceito de segurança humana. Então aí a gente começa a ter uma conversa interessante entre esses aspectos, né, ou seja, garantir a segurança humana ou garantir a segurança ambiental e a saúde animal com construções que vão se fazendo, né, e que levam muito a gente a pensar, por exemplo, na própria pandemia de Covid-19. Existe uma iniciativa internacional chamada One Health, né, Saúde Única, que fala que o conceito de saúde única se baseia no reconhecimento de que a saúde humana e animal é inextricavelmente ligada. Humanos e animais têm interações socioeconômicas por meio do contato físico direto, a cadeia alimentar e o meio ambiente, questão que está no cerne da Covid-19, né? Uma pandemia que está sendo investigada agora pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, que semana passada enviou uma equipe para Wuhan, na China, para fazer essa investigação. Continua lá o One Health, né? Assim, a saúde e o bem-estar de todas as espécies só pode ser salvaguardada pelo aumento da cooperação e colaboração entre médicos clínicos, veterinários e outros profissionais da saúde científica. Isso só será alcançado ao unir efetivamente o know-how e a infraestrutura disponível nos domínios humano e veterinário agrícola. Esse aspecto é um aspecto muito interessante, porque propõe justamente uma visão integrativa, né, das áreas da saúde. É interessante, porém, que não... tem um animalzinho aí dando oi, né, falando em integração. Mas é interessante a gente pensar, de uma forma ou de outra, o aspecto de integração de outras áreas do conhecimento, como a própria geografia também. Eu acho que os geógrafos têm muito a colaborar, inclusive há uma área chamada Geografia da Saúde, muito consolidada, principalmente aqui no Brasil. Bom, qual que é a grande questão do bioterrorismo, portanto? A dispersão dos agentes patológicos, ela pode ocorrer por meio da contaminação de animais,
por meio da saúde ambiental ou por meio da saúde humana, o que é um aspecto muito importante. Quando a gente para pensar, por exemplo, que a guerra no Vietnã, nos Estados Unidos, despejou quilos e quilos de napalm, produtos feitos para desfolhar florestas, né, de agrotóxicos, enfim, né, lá no Vietnã, isso continua, isso permanece no solo vietnamita. De novo, a gente não pode desconsiderar que o que aconteça no Vietnã em questões de saúde humana tem que estar conectado com o que aconteceu durante a Guerra do Vietnã e os crimes contra a humanidade que lá foram realizados. Da mesma forma, a gente vive num mundo cada vez mais urbanizado, que cada vez mais tem potencial de transmissão de doenças ou de agentes patogênicos, né? Existem várias situações, né? Como a carne de tatu, que pode ser comida aqui no Brasil, a carne de morcego e de outros animais que tem justamente essa indicação, ou ainda o degelo das geleiras, né, das montanhas, que faz com que agentes que possam estar lá faz milhões de anos, porque estavam soterrados pelo jeito, sejam liberados na atmosfera e acabem de uma forma ou de outra contaminando os seres humanos, os animais, enfim, e outras áreas em si. Bom, qual que é o ponto para nós da área de segurança e de geopolítica que talvez seja a mais interessante, a mais importante para a gente observar? Trata-se das regulamentações governamentais e aquilo que pode influenciar de uma forma ou de outra na atuação, por exemplo, de médicos veterinários que têm que saber um pouco aí de segurança internacional. Né? O 11 de setembro ele gerou uma mudança constitucional nos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Porque uma série de leis que foram encaminhadas lá no calor do momento, digamos assim, lá dos Estados Unidos, acabou alterando várias formas de relacionamento dos Estados Unidos com o seu território, com a sua população ou com outros países. Né? Por isso que se trata de uma mudança constitucional. Não necessariamente do documento Constituição dos Estados Unidos, mas da forma como as relações de poder se dão naquele território. E um dos efeitos do 11 de setembro foi a aprovação do chamado Ato de Preparação e Resposta ao Bioterrorismo e à Segurança Pública de 2002 dos Estados Unidos, aprovada, né, logo em seguida do 11 de setembro. O que dizia, né, o que diz esse chamado BioAct, né, o Ato Anti-Bioterrorismo, digamos assim? Ele estabelece procedimentos de preparação para ataques de bioterrorismo e emergências de saúde pública. Um componente das novas regras incluiu uma avaliação do risco à segurança de indivíduos que tenham acesso a determinados agentes e toxinas ao redor do mundo. Buscava-se estabelecer novas requisições para o registro de posse, uso e transferência desses agentes e toxinas selecionados específicos, que poderiam ameaçar a saúde e a segurança humana, animal e vegetal nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que se encaixe no critério de pessoa restringida, como definido pelo Ato Patriótico dos Estados Unidos, que estabeleceu a legislação antiterrorista lá nos Estados Unidos, não deve ter acesso permitido a esses materiais. Qual a principal consequência desse BioAct? O fato de que os Estados Unidos, posteriormente a essa legislação, lembrando que ela é de 2002, passou a exigir justamente que se comprovasse, que as empresas brasileiras comprovassem que não havia nenhum risco à segurança humana, animal ou vegetal lá nos Estados Unidos. E como que elas comprovariam isso? De uma forma ou de outra, indicando todos os processos de processamento dos materiais que eram exportados para os Estados Unidos e que tinham relação com saúde animal, humana ou vegetal. Isso deu aos Estados Unidos, assim, carece pesquisa disso, né? A gente precisa de pesquisas sobre como que isso influenciou o nível de conhecimento que os Estados Unidos têm sobre o Brasil, sobre a cadeia produtiva brasileira. Porque para exportar para os Estados Unidos, você necessariamente precisa apresentar toda essa documentação que demonstra que não há nenhum risco à saúde animal, humana e vegetal. E isso é controlado pelo FDA, pela Food and Drugs Administration, que é uma agência dos Estados Unidos responsável pela saúde animal, vegetal e humana lá
daquele país, né? Então, entrega-se nas mãos do FDA uma informação de inteligência de todo o procedimento brasileiro, que inclusive já foi comentado pelo Inmetro, né, como algo que afeta as exportações brasileiras e principalmente que representa uma barreira ao comércio ao redor do mundo, porque a legislação sobre terrorismo nos Estados Unidos ela é variável e ela pode ser alterada a qualquer momento. Bom, eu espero que esse tópico tenha sido um tópico legal. Eu agradeço muito o pessoal do Jesus, que lá no ano passado permitiu que a gente pensasse sobre isso, né? Era um tópico que eu realmente, de fato, nunca tinha pensado a respeito, a questão do bioterrorismo. E agradeço também a Daisy. Daisy, eu imagino que a gente não tenha falado muito sobre saúde global e segurança internacional, mas acho que a gente conseguiu chegar um pouco na discussão sobre bioterrorismo em específico. E coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tema, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dica também, como a própria Daisy. E muito obrigado, pessoal. Até sexta-feira.